Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Akil e neste vídeo nós iremos conversar sobre Saul, primeiro rei de Israel. Na realidade, nós iremos investigar como efetivamente Saul morreu. Ele foi morto ou ele se matou? Vamos começar? Muito bem. Então, 4 são os textos aonde estarão registrados a morte de Saul. São eles: 1 Samuel 31:4, 1 Crônicas 10:4, e esses dois textos são textos paralelos, então eu vou me focar no texto de 1 Samuel 31. Depois, o terceiro texto, 2 Samuel 9:10 e o último texto, 2 Samuel 21:12. Então vamos ver o que fala cada um desses textos, Então, primeiro texto, 1 Samuel 31:4 e 1 Crônicas 10:4, pontua que o Saul ele se matou, Saul se suicidou. Então, vai dizer lá o texto. Então disse Saul: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos, e aqui ele está se referindo aos filisteus, e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito, óbvio, Se o Saul não morresse, estava lascado, E aí a morte dele, do Saul, E tomou Saul a sua espada e se lançou sobre ela. E o que está em vermelho está ipsis literis no hebraico, Então aqui, e tomou Saul, o et, como uma partícula que indica o objeto direto, o objeto direto da frase é esse, ha-he-het, a espada, e caiu, sobre ela, se lançou sobre ela, caiu sobre ela, tá? Os dois textos de Samuel e de Crônicas vão ter a mesma frase em hebraico, ipsis literis. Então, aqui, Saul se mata. Segunda possibilidade: Saul foi morto pelo Amalequita? O texto de 2 Samuel 1, 7 a 10 vai narrar pra gente. E nisso, olhando ele para trás, viu-me e me chamou e disse: eis-me aqui. Ao que ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou Amalequita. Então ele me disse: chega-te a mim e mata-me, porque uma vertigem se apoderou de mim, e toda a minha vida ainda está em mim. Cheguei-me, pois, a ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. E tomei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui ao meu senhor, e aqui ele está se referindo a Davi. Então o Amalequita leva lá a coroa e o bracelete, de Saul para Davi e fala: eu que o matei, Terceira possibilidade: Saul foi morto pelos filisteus? 2 Samuel 21:12 vai dizer: e Davi mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Shean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Então, aqui a gente tem uma terceira vertente, Então, na primeira, Saul se mata. Na segunda possibilidade, foi morto pelo Amalequita. Na terceira possibilidade, foi morto pelos filisteus, Muito bem, vamos caminhar. Matar alguém em guerra é natural, É muito comum, isso aí não tem jeito. Então, o que o Amalequita falou para o Davi, o que depois está escrito lá em Crônicas que os filisteus mataram, normal. O que não é normal é se matar numa guerra, Isso talvez não seja tão normal assim. De qualquer forma, vale a pena investigar se na Bíblia hebraica nós temos um outro registro de pessoas que se matam ou em situações de guerra ou em situações de violência, enfim, Na investigação, lembramos que existem 2 pessoas. Primeiro, Zinri, rei de Israel, Ele dá um golpe em Elá e ele depois vê que deu ruim para ele e ele se mata. E o segundo, Aitofel, que trai Davi e depois também dá ruim para ele e ele se mata. Vamos ver com detalhes esses 2 personagens aqui, Primeiro, Zinri. 1 Reis 16, 17 e 18.
né, o Zinri, após ter assassinado o rei Elá e usurpado o trono, se mata num incêndio, reinando apenas 7 dias. Então, vai dizer o texto lá de 1 Reis 16. Então, Onri e todo o seu exército saíram a Gibeton e sitiaram Tisra. Tisra era uma cidade que ainda servia como capital do Reino do Norte, enquanto Samaria não tinha sido ainda instituída como capital. Então, sitiaram a Tisra. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do Palácio Real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Então, aqui o Zinri se mata no incêndio do palácio. Aitofel, né? 2 Samuel 17, 23. Que se enforcou após ter traído Davi e ser desprestigiado por Absalão. Então, vai dizer o texto lá de 2 Samuel. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Então perceba que, por mais estranho que seja, por mais assim, né, diferente que seja, nós temos aqui 2 personagens que se mataram em situações de extremas, né, de violência, poderíamos dizer assim, né, de traição, de violência. E aqui então a gente chega na nossa conclusão, e numa tripla conclusão. Primeira, na Bíblia hebraica, o suicídio está associado a traidores. Foi assim com Saul. Saul trai a Samuel, que era aquele juiz, né, que estava ali, o conselheiro pessoal dele, falava para o Samuel, né, sempre o Samuel e Saul juntos, um conversando com o outro. Samuel sempre dava conselhos a Saul e o Saul, né, dava fora com Samuel, né? Quem não lembra de uma guerra aonde o Samuel falou: espera, Saul, espera que eu vou voltar para fazer o sacrifício. Saul se antecipa e sacrifica, e aí logo depois chega o Samuel. Então percebe que o Saul, ele, por mais que ele precisasse do apoio de Samuel, ele vacilou muito com Samuel, pelo menos 3 vezes. E o próprio Deus, né? Porque o Saul, ele foi eleito pelo Senhor para ser o rei de Israel, e ele vacila com Deus, ele peca, né? Ele peca, né? Ao pecar com Samuel, ele peca contra o Senhor. Tanto é que em 1 Samuel 16, Deus vai falar para o Samuel: Samuel, eu já desencanei do Saul, eu já não tenho mais prazer de tê-lo como rei. Por que você ainda está esperando para ungir o novo rei de Israel? O rei que eu estou querendo que você unja, né? Então, o Senhor mesmo já tinha, né, diante dos pecados que o Saul cometeu, ele já tinha declinado, né, tinha se arrependido, né, vamos dizer assim, de ter constituído Saul como rei. Zinri, que vai trair o rei Elá, né, e para tomar o trono, e o Aitofel, que traiu o amigo, traiu Davi para passar para o lado de Absalão. Então perceba que na Bíblia hebraica a questão do suicídio está ligada aos traidores, né? Segunda conclusão que a gente percebe aqui, que é muito provável que naquele texto de 2 Samuel 1, 7, 10, né, na realidade é muito difícil que ele tenha sido, ou que ele tenha retratado a real morte de Saul. Pelo que o texto nos parece, né, ali, ele parece mais ser uma versão inventada por esse amalequita, pelo amalequita, para impressionar o Davi. E talvez até para conseguir alguma recompensa, para chegar para o Davi e falar: olha, rei, eu matei aqui o teu inimigo, aquele cara que estava te perseguindo, né? Olha, trouxe aqui a coroa dele, o bracelete dele. Então, era meio que um jogo ali do amalequita para com o Davi, uma conversa fiada que o amalequita jogou para cima do Davi e que o Davi não engoliu. Tanto não engoliu que depois pune o amalequita pelo que ele fez pela mentira que ele conta, né, dizendo que tinha matado o Saul, tá? Com relação ao texto que fala que os filisteus mataram Saul, aquilo não é real, né? Na realidade, os filisteus não matam Saul, os filisteus matam os filhos de Saul
e ferem gravemente o rei Saul. O texto de 1 Samuel 31, 2, 3 vai dizer: os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadad e Malquisua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então, na realidade, os filisteus, eles matam os filhos de Saul e ferem gravemente o Saul, mas não matam o Saul, ok? Última conclusão que a gente pode ter desse texto. O suicídio é uma tentativa de usurpar a soberania de Deus sobre a vida humana. Só Deus pode dar e pode tirar a vida. O texto de 2 Samuel 2,6 vai dizer isso. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, que faz descer ao Sheol e que faz subir. Então, o suicídio não é algo aceitável ao Senhor, porque só Ele pode. Ele é o Senhor da vida. Ele é o que dá a vida e Ele é o que tira a nossa vida. Se você gostou deste vídeo, curta, mas curta mesmo, porque isso ajuda o vídeo a ser compartilhado com outras pessoas. Além de curtir, comente e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e aperte o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Um abraço e até o próximo.